Direto da redação. Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia. Estamos na área, mais um Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, meu, da Francine Augusto e dela. Qual o seu nome dela? Sou eu, Bárbara Pereira, também na área. Não sei se tão festiva, efusiva, por que, Bárbara? sorridente como você. Imagina. Não, eu tô sim, né? Hoje é começo de ano. Verdade. A gente sempre tem novas perspectivas, a gente tem sempre naquela vibe de vai ser tudo diferente esse ano, eu tô nessa vibe aí. Terçou com política. A gente fala de política toda terça-feira, mesmo que esteja tudo meio que paradinho ali, né? Aqueles recessos bacanas pra eles, né? Claro que a gente tá aqui trabalhando, mas enfim, a gente espera que esse seja um ano de boas práticas da política brasileira. Enquanto isso, a gente fala do que já foi assunto. Enquanto isso, a gente ainda fala do que não foi legal e que a gente espera que tenha ficado em 2022. O que aconteceu em 2022 fica em 2022, certo, Fran? Gostei, tipo Las Vegas. Las Vegas, fica lá porque também ninguém quer isso de volta. Por exemplo, o orçamento secreto. Ih, o orçamento secreto deu muito o que falar e eu já fico com a pergunta. Pode ser também a dúvida de vários jabuticabers que nos acompanham. O que ele foi? Por que ele veio? Quase um Globo Repórter, né? Do que ele se alimentava? Agora ele foi embora, o que muda? Será que acabou mesmo? Será que é um gremlin? Meu Deus. Se joga uma aguinha, ele explode e volta novamente? A gente espera que não, né? Mas será que a gente tem que explicar pro ouvinte aqui o que foi o gremlin? Não, eu acho que tem que explicar o que foi o orçamento secreto. É melhor. Abrindo os trabalhos. Fran, o orçamento secreto foi derrubado pelo Supremo Tribunal Federal no iniciozinho ali de dezembro, né? Mês passado, mas ainda no ano de 2022. Mês passado, ano de 2022. Logo ali. Isso significa que ele foi considerado inconstitucional e, por isso, é um mecanismo que não pode ser mais utilizado pelos parlamentares da forma como vinha sendo. A proposta, é claro, é tornar o processo mais transparente. Os parlamentares vão poder receber recursos públicos para atuarem ali nas suas localidades, que é o chamado ali dinheiro além do orçamento. É o orçamento que foi pensado lá para o ano de 2023 pelo governo federal. Tem um dinheirinho ali. Vamos tentar explicar isso, né? Tem um dinheirinho além que pode ser usado pelos parlamentares para servir ali de fomento a políticas públicas nas suas regiões. O dinheiro continua. O dinheiro continua. Não é proibido isso. Não é entendi. ilegal, não é proibido. Vamos deixar claro para o ouvinte. Tá. O problema era a maneira como estava sendo utilizado, né? Deixa eu pegar esse dinheiro aqui, meu nome não fica atrelado a esse dinheiro e eu uso do jeito que eu quiser lá na minha região. E ninguém vai ver como. Mas aí, se tiver ali uma irregularidade, não fui eu que fiz. Meu nome não tá ali. Quem disse? Quem disse? Quem vai provar? Quem vai provar? Aí ninguém sabe, ninguém viu, né? Pois é. Aí, essa era a lógica da chamada emenda do relator, Fran. Porque o processo se dava assim. Uma única pessoa, o relator, tinha o poder de destinar as verbas para outros parlamentares. Mas o nome do parlamentar ali, que recebia, era mantido em sigilo. Ninguém sabe, ninguém viu. Se você, eleitor, não sabe quem foi o parlamentar que recebeu, é certo que não vai saber também de quem cobrar as ações feitas com dinheiro público, vindo desse complemento do orçamento da União. Aí, né, a forma de gastar esse valor ou de investir, sabe-se lá como a pessoa, né, vai preferir que a gente fale isso, né, investimento ali, é gasto mesmo. O parlamentar podia ali, então, né, Bárbara, gastar sem lenço, sem documento, não tinha que prestar contas a ninguém, talvez só com uma ação ali do Ministério Público, porque aí sim aconteceria uma investigação, né, de onde vem tanta obra, de onde saiu esse dinheiro.
E obras essas, inclusive, ali pertinho de campanha, período eleitoral, ponte que não leva a lugar nenhum, né? E o relator também podia fazer o seguinte, dar o dinheiro para quem ele quisesse. Pronto, acabou. Então se eu dou para o partido que é atrelado ao governo, eu só estou beneficiando um lado só. É verdade. Né? O problema é que teve reportagem aí mostrando que as prestações de contas desse dinheiro aí, desse orçamento secreto, essas prestações mostravam que o dinheiro estava sendo usado, por exemplo, para arrancar tudo quanto era dente numa cidade. Que isso, gente? Uma cidade, por exemplo, tinha mais dente do que pessoas com tantos dentes. Era assim, você precisaria tirar 14 dentes de cada morador para dar aquela conta lá. Quem tiraria 14 dentes hoje em dia, gente? Não, gente, a saúde bucal, quem olha assim, né? A saúde bucal está sendo levada ali em consideração, estão se preocupando. Mas não era bem isso não, né, Bárbara? Quem é que paga essa conta aí? Esse dinheiro não estava sendo usado adequadamente para políticas públicas. Porque você pega um exemplo como esse de uso para tratamento dentário, mas isso não... É impossível que isso tenha acontecido. Se é impossível que isso tenha acontecido, para onde foi esse dinheirinho? Onde está o dinheiro? Gato comeu, gato comeu. Pois é, o fato é que o orçamento secreto acabou e a dúvida fica, será que esse fantasma pode voltar a assombrar a política brasileira algum dia? Vamos desvendar esse mistério agora. Politicando por aí. A gente conversa então com Roberto Liviano, ele é presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Roberto, muito obrigada por mais uma vez estar aqui com a gente no Jabuticaba Sem Caroço. Obrigada, viu? Uma alegria para mim conversar com vocês. Vamos juntos, bora lá. Bora lá. Vamos descaroçar aí esse orçamento secreto. Embora ele já tenha sido descaroçado, né? O STF tira o orçamento secreto do jogo, coloca aí como inconstitucional e agora a gente vai ter que olhar um pouquinho para frente. Mas antes disso, queria que você explicasse para o nosso ouvinte que talvez não tenha entendido nada aí dessa situação. É orçamento secreto, mas tinha lá a existência da emenda era legal e aí isso virou um imbróglio para entender para muita gente que não acompanha mais de perto o que acontece aí na política e aí o uso desse, especialmente o uso do dinheiro público. O que de fato foi o orçamento secreto, Roberto? É muito importante explicar as coisas na origem para poder entender de maneira clara. Né? Bom, primeiro, antes de mais nada, a própria ideia de orçamento, na origem, orçamento deve ser necessariamente público na sua essência. Orçamento precisa ser totalmente público. E nós precisamos nos lembrar que quando falamos de orçamento, nós estamos falando de algo extremamente relevante. Não se brinca com lei orçamentária. Tanto é assim que quando você examina a Constituição, no artigo 85, quando ela fala em hipótese de crime de responsabilidade, coloca-se ali que é crime de responsabilidade do presidente atentar contra a União, atentar contra o Poder Legislativo, o Judiciário, o Ministério Público, atentar contra o orçamento, a lei orçamentária. Portanto, quando se fala em orçamento, violar a lei orçamentária pode ensejar o enquadramento de quem o pratica em impeachment. Portanto, existe uma carga punitiva, pressiva em relação a esse tema. Segundo ponto, quando nós falamos em orçamento, nós sempre precisamos nos lembrar o seguinte: discute-se o orçamento público como o conjunto de políticas públicas, como vamos distribuir as verbas públicas, como vamos alocar essas verbas públicas dentro do bolo orçamentário. Então, nós temos um bolo orçamentário e nós vamos dividir esse bolo orçamentário de acordo com a relevância, de acordo com a importância de cada política pública. Então, nós vamos destinar tantos por cento do bolo orçamentário para saúde, tantos por cento do bolo orçamentário para educação, tantos por cento para o saneamento básico, para a segurança, para a moradia,
No entanto, se examinarmos o orçamento de 2023, enquanto se falava em educação da ordem de 9 bilhões, falava-se em orçamento secreto a ordem de 19 bilhões, enquanto que se alocava para a educação 9, para o orçamento secreto 19. O que significava isso? Que planejava-se colocar nas mãos de Sua Majestade, o relator do orçamento, a verba de 19 bilhões de reais, sem que se tivesse uma prévia definição de como seria gasto esse valor. Esse valor poderia ser destinado livremente, usado livremente, como fosse conveniente para os detentores do poder. Isso seria manipulado pelo Congresso. É como se fosse fazendo uma comparação com o jogo de cartas, o jogo de tranca, o jogo de buraco. Você tem aquela figura do coringa. Então você tem ali a verba coringa, né? A verba não está destinada para determinada função, ela não está previamente destinada ao uso, ela está ali como um cheque em branco nas mãos do relator, né? No Brasil, além de ter um princípio que consta da nossa Constituição, além disso, o Brasil é signatário do Pacto dos Governos Abertos, que foi celebrado em 2011. São 8 nações do mundo que estabeleceram esse pacto, assumindo responsabilidades mundiais de serem essas 8 nações os parâmetros internacionais em matéria de transparência. São elas Brasil, Estados Unidos, Grã-Bretanha, México, África do Sul, Noruega, Filipinas e Indonésia. Essas 8 nações se comprometeram a serem as difusoras mundiais da transparência. Então, quando você aceita essa ideia de ter ali uma zona cinzenta, não definida, de verbas, e essas verbas como que vêm sendo usadas, é uma fatia do bolo que é utilizado para compra de apoio político. Na época das votações, você divide isso para cooptar políticos. Isso é inadmissível. Agora, Liviano, como você disse no início, né, tudo que é cinzento, secreto, oculto, acho que não deveria combinar muito. A gente está falando do meu dinheiro, do seu, do da Bárbara, dos nossos ouvintes. E fica o questionamento, né, por que não tem transparência nesse processo, nesse dinheiro, que seria um benefício, né, nosso para o cidadão, para o eleitor? Por que esse mistério, se a gente pode dizer assim, por que esse segredo, né? Automaticamente a gente já questiona e identifica que tem algo ou dá a entender que seria algo errado que estão fazendo, né? Sem dúvida. Por que existe o segredo? Por que essa fatia do bolo é secreta? Por que se trabalha nas sombras? Justamente para você, nas sombras, poder agir de maneira escondida e poder conquistar fatias de poder ocultas, né? Como já disse o juiz da Suprema Corte americana, Louis Brandeis, o melhor desinfetante é a luz solar. Quando você usa a luz solar, você desinfeta os ambientes sombrios. Essa frase é absolutamente lapidar. Quando você usa a transparência, quando você usa a luz solar, você desinfeta esses ambientes. Quando você tem tudo que é escondido, você cria a condição propícia para a prática do abuso do poder. Então nós precisamos ir na contramão disso. O escondido é para se poder praticar atos abusivos, atos escondidos, sem fiscalização, sem equilíbrio de forças. Por isso é que é secreto. E aí o repórter Breno Pires, que apurou, que revelou esse escândalo e por força dessa sua apuração ganhou vários prêmios de jornalismo investigativo, inclusive foi um dos 3 premiados na 3ª edição do Prêmio Não Aceito Corrupção, na categoria jornalismo investigativo. O assunto veio à tona, foi judicializado, foi parar no Supremo Tribunal Federal e finalmente o Supremo reconheceu a inconstitucionalidade dessa prática, porque viola o princípio da publicidade,
E viola também, a meu ver, o princípio da separação dos poderes, desequilibra os poderes. E esse princípio é uma das pedras angulares do nosso sistema constitucional. Você quebra o equilíbrio entre os poderes. Quando a Câmara, o Senado, o Congresso percebeu que a coisa estava ficando complicada, Rosa Weber foi a relatora, cravou um voto pela inconstitucionalidade, foi seguida por outros ministros, e aí foi suspensa a sessão, 5-4 pela inconstitucionalidade, veio uma resolução do Congresso, no desespero, propondo o inominável, o inadmissível, propondo que simplesmente, ao invés de toda a verba ser destinada ao relator, que a prática espúria fosse de responsabilidade não só do relator, mas também do presidente do Senado, que receberia 1,5 bilhão, o presidente da Câmara outro 1,5 bilhão, o relator uma parcela menor e os líderes de bancada parcelas menores, como se o crime pudesse ser cometido por vários autores, como se fosse uma quadrilha praticando o crime. O ministro Lewandowski, com muita autoridade, com muita proficiência, ele levando em conta essa resolução, disse, e ele já tinha anunciado que levaria em conta a resolução, disse de maneira nenhuma, essa resolução não altera a ilicitude das condutas, de maneira nenhuma. Não é porque está se editando essa resolução que se deixa de ter uma prática ilícita que quebra o dever de transparência, esse equilíbrio, essa separação dos poderes. Agora, é impressionante como mesmo depois do resultado final do julgamento, você tem o Congresso reagindo sintomaticamente no sentido de já pensar em fórmulas, em caminhos para contornar o resultado do julgamento. Já está se falando até em colocar o orçamento secreto na Constituição. O Supremo decidiu que o orçamento secreto é uma prática ilícita, que fere a Constituição, e o Congresso reage dizendo, não, nós estamos pensando em elaborar uma proposta de emenda à Constituição para que estas práticas das emendas do relator sejam incluídas na Constituição. Eles parece que não se dão conta que esse tipo de iniciativa seria uma afronta à Corte e o próprio Supremo, se afrontassem a Corte, seriam chamados a examinar a constitucionalidade desta iniciativa. Né? Vamos descaroçar um pouquinho isso. Receber esse dinheiro faz parte desse processo de distribuição de dinheiro para parlamentares para que eles apliquem em suas localidades de origem, tá certo? Vamos explicar isso para o nosso ouvinte. A questão toda não é receber o dinheiro, é receber e não dar transparência do que esse dinheiro está sendo feito. É por aí? As duas coisas. Primeiro, você distorcer a própria ideia orçamentária, que é, quando você aprova o orçamento público, é necessário que você organize o orçamento e distribua o bolo orçamentário dentre as diversas políticas públicas, tanto para a educação, tanto para a saúde, tanto para o saneamento, tanto para o meio ambiente, tanto para a moradia, a segurança, etc. Não pode sobrar um contingente de 19 bilhões para ser dividido ao livre critério dos senhores congressistas. Isso é inadmissível. Que você tenha uma pequena parcela, muito pouco expressiva, para ser dividida pelo parlamento, ok, mas não 19 bilhões. Que representa uma parcela gigantesca dentro do orçamento. Isso é inadmissível. Então, você tem que ter a base, o principal, o essencial do orçamento, precisa ser todo ele distribuído para efetivar as políticas públicas. Sim. Sem sombra de dúvida. E aí, Roberto, nesse processo, a própria senadora Simone Tebet fez aí, ao longo da campanha, algumas denúncias a partir de reportagens, mostrando que o dinheiro havia sido usado em algumas localidades de forma, talvez nem tenha sido usado, pelo que mostra ali, né? Pois é. Por exemplo, extração de 540
40 mil dentes numa população de 39 mil moradores. Tem mais dente do que morador, né? Então, aí você vê o que Surreal, é né? a questão sombria escondida. Além de não ter uma destinação previamente destinada, quando você faz a coisa no escondido para beneficiar aquilo que nós chamamos de clientelismo político, você tem esse tipo de atrocidade. Né? Você não tem uma prévia destinação organizada, balanceada para atender as políticas públicas, e você tem esse tipo de barbaridade, esse tipo de coisa grotesca, num país em que nós temos uma desigualdade social absurda. Isso é inadmissível. Quando você tem as verbas já destinadas às finalidades de acordo com um plano orçamentário devidamente planejado e estruturado, as coisas são organizadas, são fiscalizadas, são planejadas, como deve ser. Agora, quando a coisa fica nas sombras, quando a coisa fica escondida, e ela é feita apenas para satisfazer interesses mesquinhos, como esse exemplo que você deu, aí nós temos esse tipo de situação absolutamente inaceitável. E até então, quem era o responsável, né? Quem fiscalizava o uso desse dinheiro até então secreto, né? Não mais agora com o fim do orçamento, além de nós, né, cidadãos que queremos ali entender para onde foi, onde está sendo aplicado, se de maneira correta, né? Quem fiscalizava o uso desse dinheiro? Eu tenho a impressão, aí precisaríamos fazer uma investigação mais apurada, mas eu tenho a impressão que essa situação ela acabou ficando encoberta pelas siglas, pelos códigos, pela burocracia, pelos desvãos do mundo do orçamento público, até que houve essa revelação feita pelo jornalismo investigativo. E é possível que nos últimos tempos tenha havido um uso mais predatório, mais ilícito. Não dá para se saber a priori, não tenho condições de dizer a você qual é o nível de intensidade do uso ilícito. Isso é uma coisa que precisaria ser verificada. Com certeza será verificada. Talvez a pergunta também que seja importante a gente fazer a partir de agora é: como a gente fiscaliza esse dinheiro que esses parlamentares têm direito para usar em política pública? Vamos deixar claro, não usar do jeito que aparece aqui, ou seja, não foi usado, né? Pelo que tudo indica. Então, assim, o que nós, como sociedade, podemos ter de mecanismos para fazer com que esse dinheiro chegue, de fato, em políticas públicas, uma vez que não há transparência nesse processo? Veja, não vou dizer para você que os mecanismos sejam os ideais, mas hoje você tem uma malha de fiscalização. Se o bolo orçamentário for dividido entre as políticas públicas que deveria ser, você tem todo um universo estruturado para cuidar dessa fiscalização. Você tem principalmente o Ministério Público, a nível federal, a nível dos estados, e o Ministério Público de Contas, que é uma instituição estruturada com poder de investigação, que está extremamente atento a toda essa questão e com poderes de investigação, com poderes de ação processual, e vem procurando fazer da melhor maneira o seu trabalho investigatório. Mas não só ele, os tribunais de contas também, igualmente, têm um papel de controle relevante, assim como os auditores de contas. Existem uma série de organismos que fazem parte de uma rede de controle para que haja o cumprimento, para que tenhamos efetividade em relação a essa destinação. O que nós não podemos ter é essa situação obscura, quando você tem 19 bilhões jogados numa situação em que há um cheque em branco, isso vai ser usado da maneira como for, de conveniência, sem sequer se saber para que parlamentar que vai. Depois o Congresso tentou mitigar isso. Não, vamos dizer para que parlamentar que vamos destinar. Quando eles perceberam que a coisa estava desandando, aí eles tentaram diminuir o grau de ilicitude. Não. Se o problema é dizer para que parlamentar está se destinando, vamos revelar para que parlamentar estamos destinando as verbas. Então, eles tentaram minimizar o grau de violação. Mas não se trata disso. As ilicitudes, elas começam no momento em que nós temos 19 bilhões alocados num cheque em branco. Isso não pode ser dessa maneira.
Então a coisa está errada da raiz, como apontou a ministra Rosa Weber. Tem que ser corrigido da raiz. Não adianta fazer puxadinhos, remendos, consertos improvisados. Você tem que corrigir a coisa da origem, desde a essência, para não termos esse tipo de desrespeito aos mandamentos constitucionais. Aí fica a pergunta, Liviano, fim do orçamento secreto, né? E agora, de fato, essa decisão coloca fim à maneira como esses valores eram conduzidos, ou esse mecanismo de alguma maneira pode retornar a qualquer momento, os parlamentares aí contrários, porque fica esse sentimento às vezes, né, do povo brasileiro, nossa, foi tão difícil, combatemos, que bom, vai melhorar, e daqui a pouco tem alguma medida, algo que tentam para reverter e volta, às vezes, situações, lógico, não temos bola de cristal, não tem como saber, mas a gente fica com aquele medo, né, aquele receio, e se voltar, e como fica? É um passo, né, com certeza não podemos minimizar isso, mas você concorda que fica sempre aquele pé atrás, como a gente diz? Concordo, a sua pergunta é excelente. Existe uma frase que acho que cabe muito bem na sua indagação: o preço da liberdade é eterna vigilância. Na década de 1990, veio à tona um grande escândalo orçamentário, que foi o escândalo dos anões do orçamento. Anões não pela estatura física dos envolvidos, mas pela estatura política. Eram figuras políticas de pouca expressão que manipulavam a destinação das verbas. As verbas iam para o Ministério da Ação Social, da Assistência Social, e ali convênios fraudulentos, através de convênios fraudulentos, conseguia-se desviar estas verbas. E aí houve uma CPI dos anões do orçamento, houve indiciamentos, algumas pessoas acabaram sendo punidas, não muitas, e depois desse escândalo todo dos anões do orçamento, houve melhoras no nosso ordenamento jurídico. Houve um aprimoramento? Houve, mas não se resolveu o problema por completo. O sistema evoluiu, mas agora nós estamos às voltas aí com esse atalho das chamadas emendas de relator, por onde se descobriu um mecanismo por onde se consegue comprar o apoio político, a cooptação política. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Descobriu-se isso, enfrentou-se essa demanda, lutou-se por isso e se conseguiu essa importante vitória para a sociedade, obtendo-se a proclamação da inconstitucionalidade desse expediente do orçamento secreto. Isso significa que esse assunto está resolvido por todo sempre? Não, não está, porque infelizmente pessoas que querem fazer uso abusivo do poder, e eu definiria a corrupção de uma maneira simples dessa maneira, o ato de corrupção é um ato de uso abusivo do poder, sempre existirá. Pessoa que age dessa maneira sempre existirá. A corrupção nunca será extinta, ela pode e deve ser controlada. E nós precisamos procurar permanentemente melhorar as formas de controlar a corrupção. Então nós conseguimos vencer esta luta contra o orçamento secreto, mas o corpo político que pretende praticar atos ilícitos, ele já está pensando em como estabelecer uma nova forma de usar abusivamente do poder. Não tenhamos ilusão. Como eu disse, já se pensa em como obter a aprovação de uma PEC, colocando o orçamento secreto na Constituição. Nós tivemos aí uma proposição de uma PEC que subjugava o Supremo ao Congresso em decisões não unânimes. Isso é uma aberração do ponto de vista jurídico, mas chegou-se a cogitar esse tipo de coisa. Tentou-se aprovar a PEC da vingança contra o Ministério Público para que o Congresso interferisse no Ministério Público, escolhendo seu corregedor, interferisse em investigações, para que o Congresso escolhesse a maior parte dos membros do Conselho Nacional do Ministério Público. A PEC foi derrotada, mas houve a proposição, e por 12 votos ela foi derrotada porque ela exigia um quórum qualificado. E é necessário que a sociedade se mantenha mobilizada, atenta, porque senão, nas palavras de um ex-ministro do Meio Ambiente,
pode se aprovar de boiada. E de boiada, vimos o que aconteceu aí, para exatamente pegar o campo dessa pessoa que você cita, vimos aí um desmatamento absurdo numa região extremamente importante. Desmatamento em qualquer região não deveria existir, mas naquela ali, pior ainda, né, Roberto? Exatamente. Outro dia, na semana passada, aprovou-se uma mudança na lei das estatais na contramão do interesse público, permitindo a redução do tempo de quarentena de 36 meses para 30 dias. Há poucas semanas aprovou-se a regulamentação do lobby, e eu sou favorável à regulamentação. Há aspectos muito bons do projeto, mas o projeto ele autoriza agentes públicos a receberem presentes de alto luxo de particulares. Ele autoriza agentes públicos a participarem de seminários e feiras nababescas a convite de particulares. Isso é inadmissível para uma lei que regula o lobby. Né? E isso foi aprovado a toque de caixa, usando o expediente já institucionalizado da urgência de votação. Urgência de votação significa sacrifício da maturação democrática. Bom, assuntos que a gente pode voltar aqui, viu, Roberto? Especialmente a questão do lobby, é um assunto que está aí em alta, né? Em discussão, em intensa discussão. Vamos retomar ele aqui e vamos convidar você com certeza. E antes de deixar você partir, eu sei que o retorno será em breve, queria que você rapidamente desse aí os canais, né? A forma dos nossos ouvintes encontrarem aí, conhecerem ainda mais o Instituto Não Aceito Corrupção. Eu sugiro que os ouvintes que nos acompanham sigam o Instituto, principalmente no Instagram. Nosso perfil é o Não Aceito Corrupção. E também acessem o nosso site, nãoaceitocorrupção.org.br. Assinem a nossa newsletter para receber informações atualizadas sobre os trabalhos do Instituto. E também convido a me seguirem no Instagram, o Roberto Livianu Oficial. Será uma alegria, um prazer, uma honra conectar-me a todos e todas vocês. Uma alegria, um prazer conversar com vocês, Bárbara e Francine. Olha, que chique que ele é. Em francês, ela tá chiquérrima hoje. Ai, tô me sentindo agora. Um beijo, Liviano. Tchau. Um abraço, tchau, tchau. Um beijo pra vocês, querida. Ótimo ano de 2023, com energias boas. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Agora, Bárbara, tem uma expressão que diz o seguinte: a conta sempre chega. Ah, chega. Uma hora chega. Demora. Chega. Nem sempre demora, mas chega. A sensação, né, que a gente tem é que nunca chega, na verdade, para algumas pessoas, mais precisamente alguns políticos que continuam fazendo aí o que querem com o nosso dinheiro público, sempre em nome do povo, né? É pro povo, é pra melhoria, é pra ter um dente melhor, é pra ter uma saúde melhor. As justificativas para a manutenção do orçamento secreto foram inúmeras, diversas, mas o que a gente quer saber sempre é se o dinheiro foi usado de fato em prol da população. Esse dinheiro do orçamento ali, dos parlamentares, ele pode sim ser usado na educação, na saúde, não só em obras faraônicas que possam garantir aquele voto nas eleições. Aquilo que a gente sempre fala, que já falamos em alguns episódios, a ponte que liga do nada para lugar nenhum, né? Que nem não faz o menor sentido. A rua sem saída. A rua... O asfalto que tá faltando. O asfalto que todo mês você tem que trocar aquela plaquinha, porque, imagina, se fosse bom mesmo aquele material usado no asfalto, você não precisaria fazer recapeamento sempre. A questão é, quando você faz recapeamento sempre, toda hora você tem que ver o asfalto, é pra quê? Pra você gastar mais din-din. E gasta com muita placa também, Não é? estamos em obra. Oh, que maravilha, né? É complicado. Então, obra sempre chama muita atenção. E aí, esse dinheiro, muitas vezes, poderia estar sendo usado de outras maneiras. Principalmente na saúde, principalmente na educação. Muita ponta solta e a gente precisa reconectar esses fios aí e aprender a dar uma puxada nesse fio e chamar essa galera para a realidade, né? A nossa conversa agora é com quem acompanha a política brasileira, né, Fran? Isso, acompanha de perto e analisa se esse episódio vai realmente ficar no passado. Direto do Palanque.
Conversamos agora, então, com o cientista político Sérgio Praça, professor da Escola de Ciências Sociais da FGV. Professor Sérgio, muito obrigada por conversar aqui conosco no nosso podcast. Seja bem-vindo. Imagina, é um prazer. Obrigado. Nós que agradecemos. Bom, tivemos mudanças, recentes com esse posicionamento, essa decisão do STF. A gente queria entender, fazer essa leitura, se o fim do tão falado orçamento secreto pode ser considerado, professor, um divisor de águas aí a partir de 2023 para a política brasileira, na sua opinião? É um acontecimento bastante importante. Eu acho que mais do que o fim do orçamento secreto ser um divisor de águas, na verdade foi o início dele, e a descoberta dele que foi uma grande mudança, porque as coisas voltam agora mais ou menos onde estavam antes, mas com o Congresso fortalecido, Mas o que eu acho sobre o orçamento secreto é que ele foi criado porque tivemos uma conjuntura de um presidente muito fraco, Jair Bolsonaro, em termos gerenciais, um presidente que ou não queria ou não sabia negociar com partidos políticos para governar, em um contexto em que ele estava muito frágil por causa da pandemia e da sua também péssima gestão, se não criminosa, da pandemia, e ele sofria um risco relativamente grande de sofrer um processo de impeachment. Então, o orçamento secreto foi uma das maneiras, talvez a principal maneira, através da qual ele garantiu sua permanência no cargo. Ou mesmo assim, ele poderia ter sofrido um processo de impeachment e saído vitorioso desse processo, mas seria extremamente desgastante de qualquer maneira, teria prejudicado, acho que bem mais as chances dele de reeleição, Ele quase foi reeleito, foi por pouco. Então o orçamento secreto funcionou como uma maneira de Bolsonaro se safar desse início de processo de impeachment que eu estava vendo, outros analistas também estávamos vendo como quase inevitável no início de no primeiro semestre de 2020 e um pouquinho depois também. O senhor acredita que essa decisão do STF reequilibra novamente os poderes, ou ainda vamos ver aí o legislativo tentando aí ter um poder maior do que de fato ele tem ali, que é legislar, Olha, falar em equilíbrio de poderes é sempre difícil, Porque depende de quem é o presidente da República, depende de quem é o presidente da Câmara dos Deputados e depende da natureza e da organização dos partidos políticos, Na verdade, acho que a melhor maneira de entender o sistema político brasileiro é que temos organizações, que são partidos políticos, que ocupam o poder executivo e o poder legislativo. Ocupam o poder executivo através da presidência, de ministérios e cargos de confiança, e ocupam o legislativo através de, representação parlamentar, São deputados e senadores. Então, o que eu acho que a gente teve nos últimos anos, desde 2015, 2016, foi com um pouquinho de diferença aí no governo Temer, Posso falar depois, um cenário em que partidos políticos estavam fragilizados e o presidente da República, seja Dilma ou Bolsonaro, já não estavam em boas condições de governar. E aí surgiram dois presidentes da Câmara dos Deputados, o Eduardo Cunha e no período posterior o Arthur Lira, que se aproveitaram dessa situação e fortaleceram o poder de barganha, e os ganhos dos parlamentares dentro do processo orçamentário. Então, sim, não é que agora há um equilíbrio, mas é um jogo novo em que, ao mesmo tempo, sim, o executivo deve ganhar parte da força que perdeu, especialmente porque o Lula é um presidente, digamos, mais forte, pelo menos nesse início, do que Bolsonaro. Por causa da relação dele com os partidos políticos, basicamente. Bolsonaro não quis estabelecer uma relação, digamos, profissional com os partidos, e o Lula quer, sempre quis e continua querendo. Então essa é uma grande diferença e isso fortalece o poder executivo.
Agora, o Congresso continua controlando uma parte bastante importante do orçamento, né? Especialmente em relação às emendas orçamentárias. Então, o Congresso ainda, apesar de ter perdido o orçamento secreto, né, que era um trunfo, digamos, bônus, né? O Congresso estava ganhando de 6-2, agora, né, digamos, está ganhando de 4-3, vamos dizer, né? É difícil colocar esse peso, mas enfim, né, é mais ou menos como eu acho que está acontecendo. E para a gente entender o que passa a acontecer a partir de agora, né, fim do orçamento secreto, e agora o que muda? As emendas, os valores, os gastos, as obras e os outros fins, né, para esse dinheiro que é nosso, né, do cidadão, o orçamento permanece, o que muda de fato agora é que ele não é mais secreto e a transparência deve reinar a todo momento, né, professor? É isso, basicamente. O orçamento brasileiro, ainda bem, conseguiu né, ainda bem para os cidadãos, acabou tendo um aumento da sua transparência muito significativo nos anos 2000 e 2010. Por questões tecnológicas mesmo, por questões legislativas, né? A Lei de Acesso à Informação foi um dos produtos né, digamos, desse processo no início do governo Dilma também, mas não é só mérito do governo dela, né, mérito muito de ONGs, imprensa, sociedade civil. Assim, temos um processo orçamentário com um grau bastante alto de transparência, e o orçamento secreto foi uma exceção nisso, né, uma exceção importante, e que agora foi eliminado. Então, assim, voltaremos a ter um processo orçamentário, né, que é complexo, é difícil de entender, é transparente, mas também para se aproveitar dessa transparência, você precisa ser especialista, precisa se informar bem nessa especialidade. Pode ser um jornalista especializado nisso, mas vai ter que dedicar tempo a entender a coisa, porque não é simples, né? Para ficar só nas emendas orçamentárias, existem vários tipos de emendas diferentes. Tem emenda coletiva, tem emenda individual, tem emenda impositiva, emenda autorizativa, né? Quer dizer, só para entender isso já exige um tempo de preparação e de estudo, fora outras coisas, né? Mas o importante, no fim das contas, é que os dados estejam disponíveis. Se os dados não estão disponíveis, a gente não consegue entender. Consegue nem começar a entender quais são os parlamentares mais influentes no processo orçamentário, por exemplo, né? Que é um dado hiper importante. Sim. Né? Então, ainda bem que voltaremos a ter transparência, né? Esse é um ganho imenso com a decisão da STF. Agora, professor, diante de tudo que vivenciamos esse ano, né, e principalmente quando estivemos ali no auge ali das eleições, a própria Simone Tebet veio a público dizer que muito desse dinheiro foi usado ou não foi usado, né? Alguns dados coletados, alguns levantamentos, inclusive da imprensa, mostravam que grande parte desse dinheiro havia sido não aplicada, porque se você tinha dados, por exemplo, de uma cidade em que houve 540 mil extrações de dentes, quando na verdade a população era muito menor, então teria que ter sido uma extração de 14 dentes por pessoa, enfim, algo que não bate, né? É uma conta que não fecha. Esse levantamento sequer se tornou tão público assim, a sociedade pouco sabe sobre isso, essa forma de transparência obviamente não existe, e isso de nenhuma maneira cola, né, na política brasileira. A gente não sabe quem foi, quem fez isso, as pessoas que usaram ou não usaram esse dinheiro. Como é que esse mecanismo pode ser ainda mais transparente para que a gente saiba como essa emenda vai para essa cidade, esse dinheiro é gasto pelo parlamentar tal, em que tais obras, assim, não existe uma forma da gente como sociedade acompanhar isso, nem de não tão complexo como é hoje, como o senhor mesmo falou, a emenda individual, algo que possa ser mais acompanhável, essa palavra nem existe, mas... Agora existe. Que a gente possa olhar isso com mais rigor, né? Isso nem cola na política brasileira, né? A gente fica... A imagem da política, de certos políticos, a gente também não pode demonizar a política, nem se arranha com isso, né? A gente não sabe bem, viu? Eu acho que a sensação geral é essa mesma,
mas esse caso que você citou, pode ser que seja um caso extremo, ou pode ser que seja um caso super comum. Sim. É problemático a gente, a partir desse caso, ou sei lá, do caso de 5, 10 cidades, que seja, ou 15, ou 20, achar que encontramos a maneira como funciona o orçamento secreto. Talvez não seja só isso. Eu estou vendo alguns dados do orçamento secreto também, né? Estava vendo ontem no site da Câmara dos Deputados, que agora estão disponíveis, né? Mas já estavam disponíveis há um tempo atrás, né? Por outras decisões judiciais e dos políticos. É difícil crer que todo aquele dinheiro não teve algum bom destino também. Sim. Né? Eu não estou, pelo amor de Deus, eu não estou defendendo a falta de transparência de jeito nenhum. O que eu estou querendo dizer é que a gente pode supor que todo o dinheiro foi desviado ou gasto com corrupção ou algo assim, quando na verdade não foi. Então, temos que tomar cuidado nessas avaliações. Não, eu queria deixar claro que não é uma demonização da política e do uso do recurso público, de forma alguma. O problema é a existência dessas formas de desvio em que a gente continua vendo, né? Não é algo incomum na política brasileira, né? Sim, sem dúvida. Eu também não quero ser otimista demais, pensando, aquilo foi uma exceção só, o resto é ótimo, né? Fato é, tem muita coisa que a gente não sabe ainda, mas uma das melhores maneiras de aferir corrupção municipal, né, que no fim das contas é isso que essas emendas podem causar, né? São esquemas municipais, não são esquemas estaduais nem esquemas federais, né? São esquemas municipais, né? O deputado federal ou senador junto com o prefeito e com uma rede municipal, né, que envolve pessoas, né? A melhor maneira que eu conheço de combater corrupção municipal é uma coisa que o PT inventou e depois o próprio PT tirou, né? Acabou com isso, que foram os sorteios, as auditorias municipais da Controladoria Geral da União, definidas por sorteios, né? Que foi criado, salvo engano, em 2004 ou 2005, por aí, né? Foi no primeiro mandato do Lula e acabaram no governo Dilma, né? Se não me engano, em 2013 ou 2014, mais ou menos. Duraram um bom tempo e era assim, né? A Controladoria Geral da União sorteava, obviamente aleatoriamente, sei lá, cerca de 60, 80 municípios por semestre, né? Tinha uma variação e, né, sorteava em Brasília e aí os municípios sorteados eram visitados por uma equipe de auditores que verificavam como foi aplicado o recurso federal enviado, inclusive por emenda, para as cidades. Então os caras iam lá, né, diz aqui que, né, tem uma emenda orçamentária para reforma de escolas e gastou-se 300 mil reais com reforma de escola, segundo isso, né? Aí você vai na cidade, tem 3 escolas e estão todas caindo aos pedaços, sem janelas, sem, né? Aí o prefeito é responsabilizado e a corrupção é, né, digamos, flagrada em loco. Existe um jeito mais simples de fazer isso? Não conheço. Eu acho que foi com Jorge Raj. Eu me lembro porque eu viajava muito para conhecer escolas. Exatamente o exemplo que o senhor está dando. De você chegava lá na escola, essa escola aqui é referência e tal. E quando você chegava lá, a escola não tinha a mínima estrutura para ser sequer uma referência. Pois é. E aí era isso, né? É isso, né? Aí você tinha como identificar bem, bom, tem aqui a emenda que aloca 300 mil reais para esse tipo de ação, que é reformar escolas ou reformar unidade básica de saúde, ou sei lá, né? Com a visita em loco, fica evidente que o dinheiro não foi gasto. E aí o auditor da CGU ia lá na prefeitura, bom, cadê as notas fiscais dessa reforma? Diz que teve a reforma, a prefeitura recebeu o dinheiro, e as notas fiscais, quem fez? E aí é uma coisa importante, né? O dado sobre nota fiscal, quem fez, quem foi contratado, tudo a gente tem na internet. Só que a foto da escola caindo aos pedaços a gente não tem. Então, tem depois de alguém ir lá verificar, né? Então, assim, é um mecanismo que, se eu fosse o Lula, implementaria imediatamente de novo.
porque era realmente muito, muito bom para aferir se o dinheiro está sendo bem gasto ou não. Professor, assim que assumiu, né, o governo, Bolsonaro usava no seu discurso que não cometeria os mesmos erros de gestões anteriores, que o governo dele seria diferenciado nessa questão da corrupção, mas ao longo aí dos 4 anos a gente tem dados, né, e entre eles essa questão do orçamento secreto e algumas instituições, até a Transparência Internacional Brasil, essa organização disse que a questão do orçamento secreto, né, na opinião deles, foi o maior processo de institucionalização da corrupção que se tem registro no país, né? Você concorda com essa questão que o orçamento secreto pode ser considerado como, ao invés, né, do combate que Bolsonaro disse lá no passado, mas justamente no governo dele foi a maior brecha, se a gente pode dizer assim, para a corrupção no país? O Brasil podia organizar um campeonato histórico de corrupção que difícil dizer, né? Eu acho que assim, o orçamento secreto, certamente pelo montante de recursos e número de parlamentares envolvidos, supera os anões do orçamento do início dos anos 90, supera os sanguessugas, né, de 2005, 2006, né, que era corrupção com ambulâncias, né, contratação de ambulâncias, enfim, para municípios através de emendas orçamentárias também. Assim, supera esses 2 escândalos em valores, né, em dinheiro e números de parlamentares envolvidos. Mas eu não sei se dá para comparar, por exemplo, com o uso de estatais, né, como Petrobras e BNDES, tudo durante os governos do PT, né, em que não foi só o PT que roubou, né, vários outros partidos também, né, que fique claro. Porque aí, né, também era muito dinheiro, né, também eram bilhões de reais, então difícil comparar essas coisas, mas certamente sim, eu diria que foi o maior esquema de corrupção dentro do processo orçamentário desde 1988. É como se fosse dado uma legalidade à corrupção, ao ilegal, né? O que não está correto. Exatamente, né? É o que você falou bem, né? Uma institucionalização, né? Quer dizer, você cria normas, cria regras para algo que é ilegal. Que máfia tem regras, aliás, tem regras muito bem definidas, né? O PCC tem regras muito bem definidas, então é a mesma lógica. Agora, o senhor acredita que é o fim mesmo do orçamento secreto? Ou em algum momento da nossa história política isso pode ser revertido novamente? Conseguimos aqui a liminar da liminar, e aí vamos voltar porque é uma forma que a gente tem de atuar, que o Congresso tem para atuar também. Eu posso estar sendo muito otimista, mas eu acho que desse tipo de esquema em especial vai demorar para a gente ver de novo, né? Porque assim, se você me perguntasse 3 anos atrás se a gente veria um esquema estilo anões do orçamento de novo, eu diria que não. Sim. Porque naquela época havia hiperinflação, era impossível acompanhar os gastos do governo federal, então, né, o quadro em 2020 era diferente nesse sentido. Ainda assim, acharam lá uma maneira. Então, eu não acho que a gente pode dizer, olha, nunca mais. Mas o que a gente pode dizer é que para que esse tipo de esquema volte, isso exigirá uma conjuntura política especial, né, de um presidente muito fraco politicamente, ameaçado de impeachment e que topa, né, que não teme as consequências judiciais dos seus atos. Pode ser que aconteça de novo. Eu acho que o Lula, por exemplo, o governo Lula provavelmente não vai ter essa conjunção de fatores. Haverá corrupção no governo Lula? Sem dúvida nenhuma. Não sei, tem algumas pistas sobre onde pode ocorrer, mas o orçamento secreto não será um dos esquemas, não. Que pode ficar
professor, de lição aí, né? O que o nosso ouvinte, quem acompanha aqui, toda terça-feira a gente traz algum tema aí relacionado à política, tenta descaroçar aqui a política brasileira, que alguns acham, é algo muito chato, complexo, só que diferente de anos anteriores, posso dizer até meses, porque na eleição de 2022 todo mundo ficou muito vidrado, na internet a gente comenta que quando tem determinados assuntos aparecem especialistas. Aqui no Jabuticaba a gente traz especialista de verdade, porque diplomado na internet tem muita gente, né, que acha que sabe tudo, comenta tudo, mas de uma maneira ou outra vê o eleitor envolvido, querendo aprender, entender que história é essa de orçamento secreto, que história é essa de teto de gastos, mas para que serve, o que isso influencia. Eu acho que podemos trazer, né, essa análise que o eleitor não se preocupa apenas mais lá de 4 em 4 anos, no dia da eleição, e obrigado a votar, pegar o seu título. Acho que ele está se entendendo mais como parte desse processo e que o dinheiro que não sabíamos até então para onde ia, né? É meu, é seu, é da Bárbara, é de todo mundo. A gente está mais antenado nisso, né? A principal dica que eu dou pro cidadão eleitor é assine jornal. A gente só está discutindo isso e o STF só tomou essa decisão, a gente só sabe do esquema por causa de um jornal, que foi o Estadão, que liderou a apuração sobre esse esquema, né? Foi a sucursal do Estadão em Brasília que descobriu o esquema e que publicou, e sem temer as consequências econômicas e políticas disso. Então, só é possível com assinatura de jornal, né? Digamos, acreditando na imprensa profissional, né? Dando confiança aos jornalistas, ao jornalismo profissional, que o trabalho deles e delas é muito valioso para o país. Agora, o melhor esquema de corrupção é aquele que dá muito dinheiro para os atores corruptos e que é difícil de entender. Esquema de corrupção simples é fácil descobrir, né? Esquema de corrupção complexo é mais difícil descobrir e mesmo uma vez descoberto, né, como você falou, do orçamento secreto, bom, os prefeitos envolvidos foram punidos por isso ou não? Não sei, né? Isso é talvez a próxima etapa da coisa, né? Descobrir onde houve corrupção, né, para além da institucionalização do orçamento secreto e punir os envolvidos. Aí eu sou muito mais pessimista, eu acho difícil que ocorra. E se ocorrer vai demorar bastante. Então, assim, não tem atalho, né? Infelizmente não tem atalho. Mas eu sou otimista, assim, eu sou otimista com os próximos anos também, porque eu acho que o PT, quando está no poder, é mais vigiado do que, por exemplo, o PSDB, quando está no poder, e acho que os próximos anos serão muito bons para o jornalismo político. Essa questão da anistia é algo que o Brasil precisa rever, né? O Brasil anistia, talvez, e aí tô dando o meu pitaco aqui, um pouco demais, né? Diferentemente dos nossos países vizinhos, a gente não costuma punir, né? Olhar e falar, não, isso vai passar, especialmente na política brasileira, isso vai passar porque daqui a pouquinho ali na frente talvez eu tenha que lidar com ele de novo, então é melhor não punir agora. E aí a gente vai, de tempos em tempos, tendo que lidar com novos ilegalismos. Eu gosto dessa palavra agora. Professor, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui mais uma vez. Volte sempre, que a gente tem aqui em 2023 boas análises, né, sobre a nossa política brasileira. Bom, é só chamar, estou a postos. Obrigado. Obrigada. Grande abraço. Tchau. Acabou, Fran? Acabou chorar e ficou tudo lindo, maravilhoso. Eu adoro conversar com você, com os nossos convidados, entrevistados, com o nosso Jabuticaber. A gente fala, ele responde de lá. Eu respondo rádio, respondo filme, respondo boa noite para o apresentador do jornal. Jura? Eu respondo, tem essa conexão, essa ligação. Ele não tá me ouvindo, mas eu respondo. Eu sei que tem Jabuticaber que nos responde também. É mesmo? Com certeza. Acabou de responder agora. Falaram verdade.
Ô, Pois Fran, é. vou te fazer uma pergunta. Faça. Você é aquela pessoa que abre a janela de manhã e fala, bom dia, sol. Aí vem aquela chama, aquela labareda. Aqui no Rio de Janeiro não dá pra fazer isso não, Bárbara. Eu moro num dos bairros mais quentes do Rio de Janeiro, tá? Então Irajá tá. City. Mas eu acho você tão positivo. Ai, good Good vibes. Que você é aquela que abre a janela e fala com o sol. É. E amanhã, Será que ele então, responde? O sol responde pra você. Ele te manda um raio lá, um raio ultravioleta bem forte. Amanhã o programa é sério, é sobre taxação do sol. Não tem nada a ver com a brincadeira que eu fiz com você, mas é só uma ligação aqui, tá? Não, eu achei que tem tudo a ver. Pois é um projeto de lei, né, que prevê taxas para quem adotar a energia solar. Ainda não está em vigor, não, está em discussão e é isso que a gente vai fazer amanhã. A gente quer entender melhor a respeito disso. Então, não deixe de acompanhar a gente no Twitter. Eu gosto quando a Fran fala. Twitter. No Twitter, no @jabuticabasc. Lá você pode deixar recadinhos, além de acompanhar, ver o que a gente está fazendo, né? Deixar seus recadinhos, mandar good vibes. A gente está aqui para receber essa energia positiva. E também não esqueça que a gente está nas principais plataformas. Siga, curta a gente, compartilhe. A gente quer mais jabuticabers de carteirinha. E mais sol, mais raios, mais luz. Mais good vibes. Oi, estamos também no site da Sputnik Brasil, sputniknewsbrasil.com.br. Beijo e até amanhã, gente. Tchau! Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.